Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo hoje vai ser sobre raízes, pois o sucesso do cultivo de nossas orquídeas depende das raízes. Nós sabemos, pessoal, que as raízes são responsáveis para se fixarem, né? Pois uma planta bem fixada é uma planta que vai ficar com um desenvolvimento muito bom. Elas são para se fixarem, 70% delas bem fixadas, de forma que elas vão captar uma substância usada por ela mesma para vegetar com saúde. Pois estando bem fixadas, elas mesmas vão se desenvolver maravilhosamente bem. Isso permite com que as orquídeas vegetem de forma também aérea, tá bom? E esse vaso mesmo tem várias raízes aqui dentro. Porém, ela emitiu algumas raízes para fora. Essas são chamadas raízes aéreas. Mas por que, Tânia? Já me fizeram essa pergunta. Nossa, minha orquídea não está gostando do substrato. Ela está saindo raízes para fora. Tem esse detalhe também. Porém, se for todas as raízes, né? As que estiverem dentro, estiver morrendo e as novas só para fora, aí você pode dar um jeito de tirar e olhar que tem alguma coisa errada. Mas nesse caso, não dá para vocês ver, porque ela tá aqui numa, acho que acredito que chama turfa isso aqui, né? Eu não conheço bem. Olha, é uma turfa. Então fica meio assim, complicado de mostrar aqui para vocês as raízes dela. Aqui dá para ver algumas, ó. Então, porque essas raízes aéreas, elas têm uma... vamos dizer que elas têm uma função. Quais são, Tânia? A função dessas raízes aéreas aqui, outra aqui, ó, vocês estão vendo. A função dela é captar nutrientes e umidade do ar. Permite com que elas se alimentam, né? Fique um pouco, absorva um pouco de umidade. Também elas vegetam de formas aéreas na natureza, lá nas árvores, né? Dentro de floresta, de campo, no alto das montanhas, entre fendas e rochas. Tanto elas vão para dentro do substrato ou se agarrar na árvore, como também ficam as orquídeas aéreas, porque tem essa função. Porque as orquídeas, elas não sugam nada de onde elas se fixam, né? Elas não são parasitas. Então, gente, a maioria das nossas orquídeas possui suas raízes envolvidas, né, por uma camada de células em véu, que funciona de forma semelhante, vamos dizer que uma esponja, né? Esponja para absorver água. E tem o nome de velame. Velame. Ela é toda em volta com o velame, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse é o velame das raízes. Olha aqui a raiz de um cirtopódio, como tá bonito aqui. Sem nenhum substrato, somente ele. Então tá aí. Olha essa aqui, gente. Essa aqui foi um coquedama que eu fiz. Não sei se dá para vocês verem aí. Olha como que está ficando as raízes aqui. Daqui um dia eu vou ter uma bola somente de raízes, né? Porque essa Phalaenopsis amou. Olha, tadinha, o que as largatas tá fazendo aqui. Olha que linda que tá essas raízes. Ah, virou uma bola de raiz. E temos aqui também, essa aqui também, essa menina aqui. Essa aqui é uma Catleya intermédia. Ela tá aí, né, se expondo. Eu só não fiz o corte, não mudei ela, porque ela não tá muito grande. Eu vou deixar ela desenvolver mais, para tirar aí no mínimo 4 pseudobulbo com, né, com essa frente. Então, gente, o velame, como eu disse, ele protege, ele absorve a água e tem, né, e protege também as raízes para não ficar totalmente exposta. Aí também entra a função para absorver água e nutrientes, além de evitar que evapore a água que ele já tem em reserva. Então o velame
ele tem as suas funções. Tudo nas orquídeas tem a sua função. Ele evita com que a planta, né, perde aí a evaporação excessiva. E também protege as raízes de danos. Quando a raiz fica úmida, a cor fica verde, né? Por quê? O velame enche passivamente com a água, ajudado, né, por micro perfurações nas raízes que não são vistas a olho nu, somente acredito que por microscópio, né? Nas suas paredes das raízes, ela tem micro perfurações. Aí, quando você rega, ela fica verde. Quando ela fica seca, a cor fica entre branco e prateado. O velame, pessoal, faz uma barreira contra a perda de água, evitando a evaporação excessiva de algumas raízes. Aí ela tem a coloração, algumas raízes tem coloração aí também de cobre, de amarronzado. A ponta, aqui, deixa eu ver se dá pra vocês verem, aqui, a ponta das raízes. Deixa eu ver aqui, vamos ver se foca. A ponta da raiz de uma orquídea, ele sempre tem uma cor diferente. Tá vendo? Aqui a pontinha aqui dessa orquídea tá verde. Enquanto está crescendo, ela está desenvolvendo esse pseudobulbo. E enquanto ela está crescendo, ela tem uma cor. E é bem essa cor aqui onde fica o meristema aqui. O meristema, pessoal, é a parte responsável pela divisão de células e crescimento. Geralmente dizem que a ponta das raízes pode indicar provavelmente cor das suas flores. Mas eu não acredito muito piamente não, pessoal, porque eu tenho ali uma Phalaenopsis cascata e ela é da florada branca. E a ponta da raiz dela é bem escura, então acredito que não seja todas as... não vale essa dica aí para todas, não. A minha Wanda Pachara, a ponta da raiz dela é verde e a flor é roxeada, né? Por um lado roxeado, escuro, azulado. Então, não sei. Em alguns casos funciona, aqui não tá funcionando, não. O meristema da raiz é muito sensível, tá? E recebe proteção da coifa, que é essa ponta arredondada de cor diferente. Bem aqui, ó, tá vendo? Essa pontinha aqui que vocês estão vendo, arredondada aqui, ó, de cor diferente. Isso aqui é a coifa. E o que a coifa faz, Tânia? Bom, existe situações que podem parar o crescimento das raízes. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se for comida por algum inseto ou praga, ou se for machucada acidentalmente. E isso, gente, prejudica demais a orquídea. E por isso devemos ter muito cuidado. E o que prejudica? Prejudica em quê? Pelas raízes que são armazenadas água, né? Tem as raízes que são responsáveis pelo armazenamento das substâncias, dos nutrientes, de água. Também no fenômeno respiratório, que das trocas dos gases, né? Pois acontece dentro das raízes. À noite, né, ela abre os estômatos, que é os poros das raízes, e tem essa troca aí, né, dos gases, que eu até já falei em outro vídeo. Se uma orquídea, pessoal, perde suas raízes, já é mais de meio caminho andado para ela morrer. Aí só você entra aí com uma aplicação de hormônios, né, que estimulam o enraizamento. Aí é complicado, viu? No replante, gente, somente quando começarem a emitir raízes. Nunca deixe uma planta solta balançando dentro do seu vaso, porque quando elas estiverem aí
balançando, as pontinhas das suas raízes são muito sensíveis e vai encostando no substrato e machuca. Isso vai traumatizar a planta, vai ser muito lenta no desenvolvimento ou pode até morrer. Então, temos que cuidar com cautela dessas raízes, viu? Ter muito cuidado mesmo. Eu fico com o coração na mão quando eu quebro uma raiz. Nossa, mas dói. Então, e devemos também, gente, fazer troca de vaso. Vamos lá, troca de vaso. Substrato, troca de vaso de substrato. Isso estressa a planta muito. Se for feito na época certa, até que nem tanto, porque logo ela começa a se desenvolver. Qual é a época certa, Tânia? Novamente, após a floração, ela começa a emitir broto e raízes novas. Após a floração é a época certa. Orquídea de raízes finas, gente, o substrato tem que ser fino. Fino. O que é fino? Substrato menores. Casca. Se possível, você põe aí num pó de chachinho, ou casca de pinos bem pequenininha, carvão bem triturado, chip de coco bem miudinho, ou pó de chachinho, ou pó do próprio coco, bem seco, por causa tem que ter cuidado com o tanino. Por quê? As raízes as raízes finas das orquídeas, elas necessitam de mais água, né? Então, se você colocar aí num substrato grosso, não vai compensar. Raízes grossas, substrato grossos, maiores. São as raízes que retém, né? Armazena mais água. Então, tem que ter aí mais cuidado nisso aí. As das raízes finas sentem muito mais o replantio do que as das raízes grossas. Vou dar um exemplo para vocês, os dendróbios. Se replantar um dendróbio antes da época certa, a florada dele vai não acontecer no próximo ano. Pode não acontecer no próximo ano, porque você replantou de forma errada. Agora, se você plantou na época certa, né? Se você plantou na época certa, aí sim, logo ele vai ficar bem, porque ele vai emitir novos brotos após a floração e raízes, sendo uma opção ideal. Pessoal, temos também nas raízes o meristema. Tem muita gente que tem dúvidas em questão de meristema. O que é meristema? Meristema tem o apical. Ele existe nas raízes e ele é uma opção de clonagem. Você vai lá numa exposição e vê uma planta linda, maravilhosa, florada exuberante. Aí tem lá as mudas dela para ser vendida. Aí você vê lá, pergunte ao seu vendedor. Ela é o quê? Ela é um meristema, ou ela é um sundling, ou ela é um subling? Uai, Tânia, você tá falando inglês, tô entendendo nada. Bora lá. O que é meristema? A planta meristema são geradas através de tecidos retirados da planta adulta, ou seja, será o clone da mãe. Se você viu lá na etiqueta e é meristema, ou a pessoa que te vendeu falou é meristema, você pode ter certeza que você comprou aquela coisa linda que você viu lá. Quando a planta é sundling, são plantas obtidas através de semeadura. Daí não se tem certeza de que se vai ser igual que você viu lá. Ela pode ter variações de cor, de tamanho e também de qualidade de flores. Ou seja, você vai fazer um jogo na loteria, que não vai ter certeza de nada. E temos as plantas sibling, resultado de cruzamentos selecionados ou sementeiras, isso é, planta irmã, que acabam gerando melhores resultados aí na qualidade da sua orquídea. Então, vê lá o que você vai comprar, toma cuidado.
Então, o assunto é isso aí, gente. É uma questão de diferença aí de coloração, é isso. Quando você, no caso aqui, pessoal, essa orquídea está aí com 3 raízes para fora do vaso, na borda do vaso. Ah, Tânia, já era para você já ter feito o corte e replantado. Não. Quero deixar ela dar uma entorcerada. Eu quero que ela venha mais uns 2 pseudobulbo ou 1 pseudobulbo para frente. Por quê? Para mim plantar ela, fazer o corte e replantar. Gente, essa aqui é uma catileia intermédia. É uma dica para vocês. Quando vocês tiverem uma planta assim, com várias raízes fora expostas no vaso, e vocês insistirem, fizer o corte, insistir em colocá-la no vaso, porque essa minha, quando eu for tirar, eu vou amarrar num tronco. Se você insistir em colocar no vaso, não coloque substrato tampando a raiz. Não abafe suas raízes, gente. O que eu mais tenho visto e tenho aprendido com as orquídeas é que elas gostam de suas raízes expostas, porque através das raízes que elas absorvem praticamente tudo para elas que elas precisam. Essa aqui já está adaptada a ficar exposta. Se eu pegar ela e colocar num vaso e tacar o substrato, ela pode murchar, ela pode amarelar, ela pode apodrecer, ela não vai ter bom desenvolvimento. Então, se ela já está acostumada a ficar exposta, eu vou colocar ela num lugar para tornar a ficar exposta, tá? Uma dica que eu falo aí para vocês. A maioria das orquídeas que eu tô aprendendo com elas, elas não gostam de ficar sufocadas as suas raízes. Esse psirtopódio, como eu já disse, ele não tem substrato nenhum. Eu simplesmente amarrei ele aqui. E agora, nas águas, no período das águas, ele está emitindo as suas raízes, né? E formando a sua cabeleira. Olha aqui, que lindo. Maravilhoso. Eu acho muito bonito essas raízes aqui, essa quantidade de raízes. E vamos ver a florada dele. Ele não me deu florada o ano passado porque ele é novo no replante. Esse ano eu acredito que vai dar. Gente, então o vídeo hoje foi sobre as raízes, né? Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí, meus amores, que eu vou estar respondendo com o maior prazer. Fica aí a dica. Gente, se vocês estão gostando dos meus vídeos, não esqueçam, deixe o seu like, comente, compartilhe, para que o YouTube veja, né? Que depois o YouTube aí vai, pô, mas o canal da Tânia não tá tendo resultado, não. O povo não tá gostando muito, não. Eu não vou estar colocando esse vídeo aí para rodar muito, não. Então, vamos embora fazer o canal crescer, tá bom, galera? Fica aí a dica para vocês. Beijo, beijo, beijo mesmo, de coração. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo, tá? Não esqueça o like. Dúvida? Pergunte que eu respondo. Beijo.